minha querida ouvinte do programa Palavra da Resposta. A Palavra de Deus com ela, ungida de Deus, a querida pastora Magdail Torres. Amém, amém, Pai. Amém, todos nós que estamos aqui ligados no programa Palavra da Resposta. E vamos aqui juntos, não é? Agora ficar ligados no que Deus tem a nos falar. Em tudo que Ele reservou na noite de hoje, ao qual eu sei que Ele tem um propósito. E como Ele diz na palavra dEle, que os planos dEle jamais poderão ser frustrados. E se tem uma coisa que você pode ter a plena certeza, é de que Deus te conhece e sabe quem você é, quem eu sou. Ele nos conhece como somos. Isso é importante. Sem máscaras, sem hipocrisia. Nós diante de Deus não podemos nos esconder, porque Deus conhece o mais profundo do nosso ser. E sempre é bom você ir de peito aberto a falar com este Deus chamado Jesus Cristo e botar para fora o que está te assolando, o que está te entristecendo, para que Ele possa assim descer com providência e lhe ensinar o caminho da paz, o caminho da vitória, o caminho que realmente somente esse caminho através de Jesus pode nos curar. Eu estou falando isso pois eu fiquei muito triste, né? Quando eu fiquei sabendo da morte desse jovem. E eu sei que precisava ele conhecer esse caminho, o caminho da verdade, o caminho que leva o homem à paz. Porque alguma coisa o levou à depressão, só Jesus sabe. Mas aí são os meios que o inimigo usa para tentar nos derrubar e até tirar a nossa vida. Vocês têm ouvido aqui o nosso programa e em tudo que Jesus tem usado dentro da palavra dele, que não mente. Essa palavra ela é verdadeira. Isto que aconteceu com esse jovem poderia acontecer com qualquer um de nós, ou pode acontecer com qualquer um de nós. Basta você vacilar e começar a ouvir a voz do opressor. Quando Jesus deixou esta palavra santa para nos salvar, nos libertar, para edificar a vontade dele e fazer a total restauração do homem, seja esse homem quem for, não importa quem você seja, não importa que você seja a pior das pessoas aos olhos do homem aqui na terra, eu não vou citar aqui, mas Deus, Ele nos ama como somos, Ele aborrece o nosso pecado. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ele nos criou. E nos criou para que sejamos nós vasos de honra nas mãos dEle, vasos de luz, e levemos esta palavra que fala perfeitamente sobre este nome chamado Jesus, para que as pessoas possam ter a certeza e sentirem de que, seja a situação qual for, está te afligindo, está te levando a uma depressão profunda, Deus estará aqui para te dizer que Ele é amor, que Ele é Pai, que Ele quer te ajudar e quer te levar para o caminho ao qual este caminho é o caminho da verdade, é o caminho da vida, é o caminho que Ele veio e deu a vida por mim, por você, por nós, para fazer tudo isso aí que Ele está fazendo agora. Você que tem assistido o programa Palavra da Resposta, tem ouvido a palavra do Senhor e tem sentido toda essa diferença, como muitos e muitos têm chegado para mim, têm falado tudo isso aqui que eu estou falando. Não é a pastora Magdail Torres, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, ao qual faz toda a diferença. Diz a palavra do Senhor, basta no abrir da boca, já sente-se toda a diferença daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Você sente o prazer e o regozijo de estar ouvindo esta palavra, você se sente bem, você fica ansioso em chegar logo o momento de ouvir esta palavra, a palavra da vida,
a palavra da verdade, a palavra que tem falado aquilo que só você e Deus sabem. Quantas vezes você tem estado e tem se sentido tão mal e acha que não tem forças para poder prosseguir? Quando você ouve essa palavra, Deus revigora as suas forças. Deus mostra que você pode andar mais 1 milha, mais 2, mais 3, quantas milhas forem necessárias, para que Ele venha a concluir toda a sua boa obra, porque Ele começa e termina a boa obra. O Deus que está aqui a me usar é o Deus que conhece o profundo do nosso ser, e Ele veio e está aqui. Ele está acima nos céus, embaixo na terra, de uma maneira gloriosa, para guardar os seus e para mostrar que todo aquele que abriu seu coração verdadeiramente se humilhar e souber alamastar e reconhecer que é pecador e precisa de cura das suas enfermidades, serão realmente recebidos de braços abertos por esse Deus chamado Jesus Cristo, ao qual Ele nos ama de uma maneira incondicional. Ande coblo sou, raios queblar sobre canto. Se tem uma coisa que agrada profundamente a esse Deus, é sermos gratos. Sermos gratos, né? E se tem uma coisa que nos deixa muito triste, inclusive a este Deus, é a ingratidão. A palavra de hoje que o Senhor me deu está dentro disso, mas tudo que vocês já ouviram aqui eu falar é toda a mensagem, é o princípio de toda ela. E em Lucas capítulo 17, versículo do 11 até o 19, o Senhor fala assim: a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Samaritano. Esse samaritano quer dizer, ele era estrangeiro. Esse samaritano quer dizer, ele não tinha conhecimento de Deus. Este samaritano, ele estava fora daquele povo que era conhecido como povo escolhido. And ila blastou de fire. Jesus, ele ama quando o homem tem o coração aberto. Aberto para que ele possa operar a maneira que ele quer. Aberto por encontrar a fé, a dedicação e a gratidão do homem que sabe e reconhece que sem Deus nada é. E aquele samaritano estava no meio dos 10. Quando ele contemplou que a sua pele estava limpa, ele voltou. E como diz aqui a palavra do Senhor, ele caiu com o rosto na terra e começou a glorificar grandemente a este Deus. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. A gratidão é algo que nem sempre você tem por conhecer a Deus. Por que é que eu estou falando isso aqui? Porque a palavra está deixando isso claro.
Eram 10 leprosos, dos 10 só um voltou. Nem sempre porque você tem conhecimento da palavra de Deus e anda na casa de Deus, você é grato a Deus. Quantos dizem que servem a Deus e têm sido abençoados por Deus e não são gratos a Deus? Você já parou para pensar o que Deus tem feito em tua vida? Quantas vezes você voltou para agradecer a este Deus chamado Jesus pela cura que Ele operou, pela vitória que Ele te deu em teu lar, pela causa da justiça que Ele entregou a vitória em tuas mãos, pela porta de emprego que Ele abriu para você? Quantos, Jesus já me usou aqui algumas vezes para vocês aí que estão a nos ouvir, que são muitos e muitos e muitos, são milhares aqui de nomes no caderno de oração, mas que eu sei porque Jesus fala, muitos e muitos e muitos têm sido abençoados por Deus através dessas orações e deste programa. Mas quantos têm voltado para agradecer a Jesus por essas bênçãos? Eu posso dizer a vocês que pouquíssimos. Mas ainda se encontra nesse mundo pessoas que são gratas. Mas se nós, como homem que somos, fôssemos realmente pessoas ou pessoa consciente daquilo que Deus está a operar, a nossa reação seria outra. Você ajudou alguém e você esperava que esse alguém lhe retribuísse com amor. E quando esse alguém conseguiu a vitória, nem se lembrou do momento que você estava ali ao lado dela ou ao lado dele. Isso lhe entristeceu. Não é que você queira se mostrar, é que a gratidão faz parte do amor. Por que esse mundo se encontra da maneira que ele se encontra? A culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa. Porque Jesus deixou este livro chamado Bíblia Sagrada, ao qual ele nos deixa bem patente de que nós temos que ser gratos, de que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, não é assim? Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Que nós temos que estar sempre prontos, não somente para as coisas que venham a nos beneficiar, mas também para ajudar o outro. Porque nós somos, o que Jesus tem nos ensinado é que nós somos irmãos, nós somos uma família, ao qual Deus é o cabeça. Todos aqueles que aceitam a Jesus como o único e verdadeiro Salvador, e Ele toma a direção da sua vida, Ele passa a ser o seu Pai, Ele passa a ser o seu Deus. Eu não estou aqui falando de religião, não. Eu estou falando daquilo que a palavra nos ensina. Enquanto nós não aceitamos a Jesus, nós somos criaturas. Somos criados por Deus. Mas no momento que eu assumo e digo, olha, este Deus aqui chamado Jesus, Ele é meu Pai. E a partir de hoje é Ele, é fácil, eu sou propriedade dEle. E a partir de hoje Ele começará a tomar conta de tudo que é meu. E eu serei o seu filho, e Ele será o meu Pai. E Ele será o meu Deus, e eu serei o seu servo, e eu serei a sua serva. Estarei para servi-lo naquilo que Ele escolheu para me abençoar. Andolo blosoe, we coblo sobre canto e da rasto. Desta lá blae de fo, we de combla stefa. Deus estará aqui para dizer a você, a mim, a nós. Quantas vezes o Senhor tem te abençoado e você não tem agradecido a Deus pela bênção que Ele te concedeu? Quando fazemos a vontade do Senhor, somos amigos. Quando fazemos a vontade do Senhor, somos família dele. Jesus disse que família dele são todos aqueles que fazem a vontade dele.
Quando não fazemos a vontade de Deus, não fazemos parte da casa de Deus, nem das coisas de Deus, nem da vida de Deus. Jesus está aqui para nos falar que o caminho de vitória é um caminho maravilhoso, é um caminho glorioso, é um caminho espinhoso, mas é um caminho que é válido seguirmos com fidelidade e servirmos com fidelidade a este Deus. Sabe por quê? Porque tudo e todos podem se levantar contra você. Jesus, ele jamais vai te deixar. Mas quantas vezes nós nos decepcionamos por alguma situação difícil que passamos ou que estamos a passar e pensávamos que iríamos contar com pessoas que são tão especiais em nossa vida e que não estão chegando junto no momento que mais precisamos. Você está aí me ouvindo e você sabe disso. É doloroso estar falando isso. É complicado estar falando isso. Mas é a realidade. Nem sempre as pessoas que nós amamos chegam junto no momento que nós precisamos. Mas Jesus, ele nunca se apartou de você. Jesus, ele nunca deixou você. Jesus sempre esteve com você. Mesmo quando muitas vezes você nem se lembrava dele. Ele estava atento a você. Ele estava ali, preocupado com você. Mesmo quando você não se lembrava nem de um dia, que são 24 horas, de pelo menos em um minuto você dizia: obrigado a Deus por mais um dia o Senhor ter me concedido a vida. Mas Jesus estar ali o todo o tempo. Você percebe como você tem sido ingrata com Deus? Quantas vezes você tem agradecido ao Senhor? Como, pastor, eu posso agradecer a Deus? São tantos problemas que nada. E não é assim não é dessa forma não. E é Deus nada, não. Tem gente que é assim, fala logo assim. Você vai falar do Senhor e começa a falar um monte de coisa lá e joga as suas frustrações, as suas decepções, as suas as suas amarguras contra Deus. Como que Jesus tivesse culpa do que nos acontece ou do que nos tem acontecido. Jesus, ele quer nos ajudar para contornar todo este quadro. Ele quer o melhor para você. Quem foi que disse que Jesus quer o pior para você? Você já viu um filho pedir ao pai algo e o pai não fazer? É porque nem sempre o pai vai fazer como você quer. Você pediu sobre cobrasista, pai. Você tem uma vontade muito grande de aprender a tocar violão e pedir um violão ao seu pai. Aí o seu pai, chamado Jesus, disse assim: é válido o teu pedido, mas antes de te dar o violão, eu vou te fazer sentir cada nota, o que significa, e vou te levar a ter realmente o prazer de tocar. Não porque você tenha vontade, porque viu ou ouviu alguém tocar, mas eu vou te fazer sentir cada nota, o que significa e a expressão que é no momento que está para se tocar. Seja um violão, seja um piano, seja um violino, seja uma gaita, seja o instrumento que for. Eu quero que você sinta a essência do instrumento, a essência de cada nota e do que ela pode fazer, juntando-as, o grande mistério que pode sair de tudo isso. Eu vou te levar além do que você estar a contemplar. Você estar a contemplar um violão, mas o violão não é nada se você não souber utilizá-lo. Isso é qualquer coisa em nossas vidas. Você pode ter um carro na tua casa, lindo, maravilhoso, mas se você não souber dirigi-lo, do que vale? Aí Deus faz assim: Elo sobre coblai, uide coblai de possuída. É assim que Deus faz. Ele vai te ensinar
a maneira que Ele quer. Ele deixou aí os professores para nos ensinar cada um na sua área. Ele vai te ensinar a dirigir. Você está ansioso, ansiosa para dirigir? Tudo é no tempo determinado por Deus. Se o tempo é agora, Deus vai fazer. Se não é, aguarde mais um pouco. Deus está a estabelecer a vontade dele. Ele disse que o que estabelecido foi, estabelecido está. Nem todo mundo que tem uma Bíblia, eu vou dar um exemplo, mas um exemplo muito claro. Nem todo mundo que tem a Bíblia, que gosta de ler, tem a facilidade de pregar. Essa facilidade é o dom. Olha, o violão, você pode gostar muito do violão e até aprender. Mas tem pessoas que Deus dá o dom e não chegou nem até um professor e toca muito bem. E tem aqueles que Deus não ensinou, mas que vai ensinar através do professor. Aí se contempla toda a diferença de quem tem um dom e de quem não tem. Por quê? Como assim, pastora? Olha, existem médicos e médicos, professores e professores. Não é assim o que eu estou dizendo? Pastores e pastores. O que é que eu estou falando? Pastoras e pastoras. O que é que eu estou dizendo a vocês? São muitos. Mas aqueles que se destacam são aqueles que têm dom de Deus. É algo, essa palavra não sou eu que falo, a excelência do Espírito é o Senhor. Sabe que a excelência do Espírito é o melhor que Deus tem a dar. É dom. É dom. E o dom que Deus dá, você não sente dificuldade alguma, seja de tocar, seja de pregar, seja de dirigir, seja lá o que for. Deus fará a diferença através da sua vida. Jesus está falando aqui para mim. Aquele leproso voltou e agradeceu grandemente a Deus pela cura que Ele concedeu. E os outros 9 não estavam nem aí quando Deus Ele me abençoa e eu não agradeço a Ele, não volto a Ele aonde Ele me abençoou. Eu estou dizendo que Deus não fez mais do que a obrigação dele. E Jesus não tem a obrigação de me curar. Jesus não tem a obrigação de me abençoar. Jesus não tem a obrigação de fazer nada. Tudo que Ele faz é tão somente pelas suas tão grandes misericórdias, que é o amor dele para conosco. Deixa de ser tolo. Deixa de ser tola. Jesus, Ele nos ama. Mas daí Ele nos amar e você querer você querer graça, de achar que Deus tem que fazer porque tem que fazer, quem somos nós? Ele faz porque Ele é bom. E para você alcançar a graça do Senhor, você tem que correr atrás. Você tem que estar na posição. Você tem que fazer a vontade de Deus. Se quer estar na posição, creia, obedeça, persevere, se esforce, ame a este Deus e trabalhe, porque nada é por um acaso, nada cai do céu, tudo é muito lutada, sai com muita luta. As conquistas, elas vão chegando mediante a nossa perseverança. Ninguém cresce de uma hora para outra, não. Antes de você chegar ao patamar que você chegou, você sabe o quanto humilhado você foi. Você sabe o quanto você chorou, quantas noites você perdeu para você chegar aí onde você chegou. E você que não chegou ainda, trilhe este caminho. Você que não chegou ainda, faça como Deus está te ensinando. Primeira coisa, seja grato a Ele. Nunca se esqueça de agradecer a Ele por quem você é, pelo que Ele tem te concedido e por Calabá, e pelo que vai acontecer daqui a algum tempo. Porque o nosso Deus, Ele trabalha não é para o agora, Ele trabalha para o que está por vir, porque Ele é o Deus do que está por vir. Ele começa e termina
a boa obra. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim o leva à morte. Então, deixa Deus operar. Deposite realmente a tua confiança nas mãos do Senhor. Deixa Ele te conduzir. Ele vai te conduzir a um caminho diferente do que você está pensando aí. Por quê? Os caminhos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. O que Deus faz é perfeito. Confia neste Deus. A perfeição do Senhor não se acopla à nossa mente, que é tão pequena. Como é que a gente vai entender? Quem já penetrou a mente de Deus, diz a palavra? Ninguém. Então como compreender o que Deus estará a fazer? Mas nós estamos aqui não é para entender. Nós estamos aqui para servir e para agradecer por tudo o que Ele tem feito. E o que Ele tem feito é muito perfeito. E o que Ele tem feito é direcionado para honrarmos Talai, honrarmos, adorarmos, engrandecermos, exaltarmos, exultarmos o maravilhoso, o magnífico, o magnânimo, aquele que Deus Santo obriaste proste via cantar, aquele que nos ama, aquele que nos quer bem, aquele que te entende como tu és e que está aqui para sarar tudo que tem doído aí dentro de você e tudo que não agrada a Ele. Tolou sobre canto e dá lá. Deus